Fala galera, tudo bem? Galera, hoje nós começaremos de fato o estudo da estequiometria, ok? Bem, vamos definir então o que é essa parte de estequiometria. Galera, até agora a gente veio com uma base muito legal, a gente aprendeu muita coisa a respeito do estudo, né, dos conceitos de estequiometria, vários estudos a respeito de massa molar, cálculo da massa molar, né, o que é mol, o que é volume molar e etc. Tudo bem? Galera, vamos lá. Estequiometria, a definição, claro, é o cálculo ou relação das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química, ok? No final das contas, quando eu estiver falando de estequiometria, eu vou ter um dado do meu problema, né? Claro que eu vou ter um cara e ele vai perguntar sempre de outro cara, tudo bem? Sempre vai relacionar, na verdade, duas pessoas, tá? Cabe a vocês analisarem e determinarem quem ele está querendo calcular, tudo bem? Acabem que, então, numa estequiometria, a gente tem que seguir alguns passos importantes, tá? Anotem, o primeiro passo importante é saber identificar a nossa equação. Normalmente, ele já apresenta a equação ou a reação química que está acontecendo no seu problema, ok? O segundo passo é balancear corretamente essa equação. Só que vocês já estão monstros em balanceamento, né? Então não vai ser um problema. O terceiro passo é identificar no seu problema quem ele está relacionando. Tudo bem? Mas beleza, depois que ele relacionou, ele pode fazer algumas relações diferentes, como a relação em massa, né? Como a relação em volume, como a relação em quantidade de matéria, que no caso é mols, ou em número de unidades, que no caso é Avogadro. Tudo bem? Bem, galera, se ele te der, ou se ele fizer alguma relação em massa, se ele pedir algum dado em massa, ou se ele requisitar algum dado em massa, seja quilo, tonelada, gramas, miligramas, você vai ter que necessariamente tirar a nossa massa molar. Tudo bem? A massa molar, ou ele te dá no seu problema os dados, ou você pode pegar direto da tabela periódica. No PAIS nós temos tabela periódica, então não é um problema. Galera, se ele fizer uma relação em volume, né, a gente tem que lembrar que 1 mol, né, de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que é a nossa CNTP, que é 0 graus Celsius e 1 atm, vai ocupar sempre um volume, né, de 22,4 litros. Por enquanto, galera, só salvo isso na memória. A gente não vai usar uma relação de volume ainda, tá? Galera, quando eu falo de quantidade de matéria, em mols não tem muito o que fazer. Já vocês vão entender o porquê, tá? Salvo que só esse termo quantidade de matéria significa mol, beleza? Quando eu falar de número de unidades, eu vou falar do número de Avogadro. Lembre-se que 1 mol de qualquer coisa, que significa esse pacote, vai ter um número de 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? Ou entidades. Galera, às vezes é comum a gente arredondar esse número aqui para 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? É normal, beleza? Se der, sempre utiliza 6,02, tá? A não sei que o exercício fale para você utilizar apenas 6 vezes 10 a 23, tudo bem? Vamos lá, só para vocês terem uma certa noção. Os cálculos estequiométricos, eles sempre serão baseados nos coeficientes estequiométricos, que a gente coloca quando vai fazer o balanceamento, ok? Nesse caso aqui, eu tenho 2CO mais 1O2, dando 2CO2, tudo bem? Então, olha só, acaba que em mol, deixa eu colocar aqui, em vermelho, eu vou utilizar 2 mols, né, de CO, tudo bem? 2 mols de CO vão reagir com 1 mol de oxigênio e vão formar, né, 2 mols de CO2, tudo bem? Se eu fizer uma relação desse cara aqui em massa, eu vou ter que tirar a massa molar. Já adiantando, a massa molar do monóxido de carbono, né, já que o carbono aqui é 12, né, e aqui o oxigênio é 16, vocês podem ir lá na tabela periódica, nós teremos uma massa molar de 28 gramas por mol, tudo bem? Galera, eu sei que é 28 gramas por 1 mol. A cada 1 mol eu tenho 28 gramas. Então significa que se eu estou botando para reagir 2 mols, eu tenho 2 vezes 28 gramas. Tudo bem?
Aqui, o do O2, cada oxigênio é 16, isso significa que eu tenho 32 gramas por mol. Só que eu estou colocando para reagir apenas 1 mol mesmo. Então, eu vou ter aqui, claro, 1 vezes, né, 32 gramas. Tudo bem? E aqui, mesma coisa. O CO2 ele tem uma massa molar de 44 gramas por mol. Então, eu vou ter 2 vezes 44 gramas. Tudo bem? Nesse caso, eu vou formar 88 gramas de CO2. Tudo bem? E se eu fizesse em volume? Note que aqui está na CNTP. De novo, não precisa se preocupar ainda com volume, tá? Mas só colocando. Lembrando que 1 mol de qualquer gás vai ocupar, nessas condições aqui de temperatura e pressão, 22,4 litros, né? Nós teremos que, já que eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 22,4 litros de gás que eu vou utilizar. Lembrando que está no estado gasoso, esses meus componentes. Mais, aqui 1 vezes 22,4 litros, né? E aqui vai formar, né, 2 vezes 22,4 litros. Nesse caso, 44,8 litros de gás oxigênio, tudo bem? E se eu quiser falar em moléculas, eu tenho que lembrar que o mol, né, sempre que eu falar moléculas, átomos, íons, né, eu falo que o mol tem essa unidade aqui. Se o mol tem isso, e aqui eu estou utilizando 2 mols, então é 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mais, uma vez, né, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Né? E aqui nós temos 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem, galera? Galera, só para vocês perceberem, então, que eu posso fazer várias relações diferentes com várias unidades diferentes. Mas perceba que todas essas relações que eu fiz sempre foram com base nos meus coeficientes estequiométricos. É por isso que é tão importante a gente conseguir balancear corretamente. E sempre nos meus mínimos, mínimos coeficientes, né, inteiros. Tudo bem, galera? Então, o que vai mover aqui, que por enquanto a gente vai usar mais, né? Vai ser moléculas e massa, ok? Mols a gente também vai usar. Volume, por enquanto, deixa ele um pouquinho de lado, mas já salva na memória que é assim que a gente vai utilizar, tá? Sempre que eu falar em massa, então, tire a massa molar. Sempre que eu falar em moléculas, pega meu número de Avogadro, ok? Grande abraço e até a próxima aula.